mais cedo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus é maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra é dele. Vou ler a palavra. E se o Espírito de Deus quiser falar conosco, amém. Se não quiser, a palavra falou. Abra a tua Bíblia comigo. Livro de Romanos, capítulo 8. Em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Todos acharam, em nome de Jesus? O tempo da minha Bíblia está: as primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Amém? No capítulo 1, versículo de número 28, a palavra do Senhor vem dizendo para mim assim e para vocês: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. Somente lindo. Estava ali meditando com o Senhor. Não foi direto da escritura, porque confesso para os irmãos que eu ia trazer algo aqui do salmista. Quando eu entrei dentro do banheiro, Deus falou comigo que era Romanos capítulo 8. Falei com o Senhor, mas eu nem li lá, né? Mas a palavra é minha. Estava ali meditando mais cedo aqui, livro do salmista. Eu queria meditar com os irmãos no Salmo 128, mas Deus me levava no Salmo 127. E eu não estava entendendo. Quando eu entro dentro do banheiro, a palavra que o Senhor falou comigo em Romanos capítulo 8. Aí eu estava tentando aqui encaixar uma coisa com a outra, para a gente ver o que Deus queria falar. Aí vamos abrir aqui no Salmista 127 para ver o que tem a ver uma coisa com a outra. Salmista 127 fala: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Quando fala prosperidade, não somente na área financeira, na saúde, nós temos que ter uma saúde próspera, nós temos que ter uma vida espiritual próspera. Fecundidade, coisas férteis, coisas que eu não estou que a Bíblia fala, aquele que planta na carne, escolhe da carne, que planta no espírito, escolhe do espírito. E está falando que todas essas coisas, a prosperidade, a fecundidade, vem somente de Deus, não vem de outro. Porque se nós vamos prosperar somente se Deus quiser. Se vamos ter fecundidade, quer dizer o quê? Ser fértil, somente através do Senhor. Porque nada acontece na vida sem a vontade de Deus. Olha para você ver que tem tudo a ver sobre aquilo que eu li em Romanos capítulo 8. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo a ver com o que eu li lá no Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente com aquele que ama a Deus. Então, se o Senhor edificar, Ele vai edificar quem? Aqueles que amam Ele, aqueles que colocam Ele em primeiro lugar. Esse sim vai ser fértil, vai ter boa colheita.
vai ser próximo. Ele disse: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Em vão, meus irmãos, acordar cedo, sair para trabalhar e servir a Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que está tão preocupada com as pessoas que dizem que tem até 4 serviços. Aí eu pergunto: e a vida com Deus, como é que está? Se Jesus chamar agora, mas eu estou tentando conquistar minhas coisas, bem, glória a Deus. Mas tomara que você não está. Eu encontro com Jesus antes do tempo. Porque se Jesus deu um encontro com você hoje, o que você tem para oferecer para Ele? Será que você vai ter um encontro com Ele ou não? Ele diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Com flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que ele está falando sobre bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava? É se encher do Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, aqui está falando, não serão confundidos, nem enganados, quando falarem com os seus inimigos. Porque enganado e confundido será Satanás. E aqueles que contestarem como servo do Senhor. Quantas passagens nós vemos na Bíblia que Deus confundiu o inimigo? Quando as pessoas foram lá para tentar tirar a vida de Eliseu naquela cidade, a Bíblia fala que Deus cegou todos aqueles homens, ele passava no meio deles. Depois que ele passou, voltou a vida. Quantas vezes que Deus tem confundido os inimigos? Quando Davi ele estava lá infeliz, ele viu que aquele rei lá ia matar ele. Aí ele se fingiu de louco, porque naquela época eles não podiam tocar uma pessoa louca, porque era amaldiçoado. Então é Deus dando escape. A Bíblia fala que muitas são as aflições dos justos, mas todas Deus vem dando escape. Saúl, com aqueles milhares e milhares de homens saudáveis, poderia estar ali defendendo o povo de Israel, fazendo coisa que o povo estava perecendo. Não. Juntou todo aquele soldado para perseguir o servo do Senhor, que era Davi. Somente porque, não somente Deus, o povo reconhecia que Davi era o homem de Deus. E todas as batalhas que ele entrava, ele vencia. Somente que o povo lançou uma música dizendo que Saúl matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquilo a inveja subiu. E ele queria tirar a vida dele. E esqueceu que lá atrás o gigante Golias desafiou todo o povo de Israel. Até mesmo ele, todos teve um homem. E Davi, como um homem que não temia o homem, mas sim a Deus, ele enfrentou o gigante, venceu. E ali Saúl ofereceu a tua filha para casar com ele, Mical. Mas quando ele viu que Davi estava sendo mais reconhecido que ele, mandou tirar a vida de Davi. E deu uma mulher que já era casada com Davi para outro homem. Assim é nós hoje. Quando tudo parece estar bem, glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Mas quando parece estar dando errado, esquece de buscar Deus. Quando parece que a porta está fechada, começa a lamentar, a murmurar. Começa a falar que é o inimigo, nem sempre as portas fechadas é o inimigo. Às vezes é Deus falando comigo, com você, que isso não é para mim, isso não é para você. O que Ele tem para mim e para você é melhor do que aquilo que nós queremos. Às vezes nós saímos de casa com um pensamento, querendo uma coisa. Olha para aquilo, automaticamente há caminhos por onde parece ser bom, mas a Bíblia fala que o fim dele é a morte.
Às vezes você sai para fazer um negócio, uma compra, olha aquilo, parece ser bom. Aí a gente fica desanimado, volta triste. Só que Deus fala assim: não fica triste não, porque o que eu tenho para você é melhor. Esse dia muito bom, esse dia que nós fomos olhar aquele carro. Quando nós olhamos para fora, aquilo que nós queríamos chegou lá, não era ruim não. Só que ia ser uma prestação lá em cima, ia ser mais prestação. Deus preparou outro com menos prestação menor. Deus, quando Ele tem algo na nossa vida, nós temos que esperar no Senhor. Eu olhei e fui para cá e falei: Senhor, eu sei que nada veio às nossas mãos se não for do Senhor. O interessante, meus irmãos, não é falar, é confiar. Muitos falam: eu confio, eu espero, eu preciso, eu conheço, foi ouvir a voz de Deus, mas na hora mesmo que precisar de ouvir, só quer falar. Aí começa a murmuração. O dia eu vi uma pastora pregando, tem gente que está reclamando do preço da gasolina, reclama do carro, é beberrão, mas na hora que estava andando a pé, reclamava também. Se está a pé, reclama, está de carro, reclama da gasolina, mecânica, tem uma casa, reclama disso, reclama daquilo, tem que gastar. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa: nós estamos nesse mundo somente de passagem, porque nós não somos desse mundo, nós somos dos céus, nós somos soldados do céu. Porque Jesus, quando Ele criou a mim e você, não criou, Deus não criou eu e você olhando para qualquer coisa, Ele olhou para Ele mesmo. Então, se é de lá que nós veremos, é de lá que nós retornaremos. Ah, mas eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Glória a Deus, Deus está tirando condições. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto, Filho de Deus. Se você ama a Deus, tudo que acontecer na sua vida vai contribuir. Ah, pastor, que contribuição é essa? Eu fui fazer algo, não deu certo, é porque Deus está falando contigo. Aquilo não era para você, o que eu tenho para você é melhor do que aquilo que você queria. Meu irmão, Deus, esse negócio de Deus escreve certo com linha torta. Deus escreve certo com linhas certas. Tudo é no tempo dele, na hora dele, porque o tempo é do Senhor, não é meu, não é seu. Deus, quando Ele quer nos abençoar, Deus não abençoa até nós. Fico olhando, eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, eu sei que não é pelo meu merecimento, mas é pela tua misericórdia. Eu estava conversando com o Fábio lá nas pintando, mexendo na casa. O rapaz chegou lá e eu falei: eu louvo muito a Deus dessa vez. O pessoal estão chegando, perguntando se eu precisando de alguma coisa. Aí eu falei: é muito bom eu saber que a gente é querido das pessoas. Aí o rapaz olhou para mim e disse: mas quem não gosta de você? Eu falei: sempre vai ter uma. Sempre tem uma, não tem jeito. Porque Jesus, Ele era santo, Ele era Espírito, e não tinha pessoas que queriam tirar aquela vida dele. Não tinha. E se nós formos entender quem julgou Jesus, não foi os próprios sacerdotes da sinagoga. Mas por causa de quê? Por causa de inveja. Meu irmão, Deus, se Jesus foi perseguido, o que será? Quem dirá nós? Mas no meio de pessoas, vai ter pessoas também que vai mostrar para você. Vai ter uns que vai falar que gosta do sofrer, mas não gosta nada. Mas todas as coisas contribuem. Sabe por quê? Quando eles falam bem, você pega você lá fora falar mal, vai chegar uma hora que vai ter pessoas lá que vai ouvir lá e vai ouvir e falar: opa. Mas quando você está perto de fulano, você não fala bem? Deus vai te justificar. Porque quem nos justifica é Deus. Ele diz: porque antes conheceu também, predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quando ele fala predestinou,
escolheu. Ele escolheu a mim e você conforme a imagem do seu Filho. Ele escolheu a mim e você como a imagem de Jesus. E Jesus, para confirmar o que Deus falou, para nós entender que Deus escolheu a mim, quando fala predestinou, Ele escolheu a mim e você como a imagem do Filho dele. Jesus confirma para mim e para você no livro de João, capítulo 15, versículo de João 14, versículo 12, que aqueles que crêem farão obras iguais a que eu faço, ainda maiores. Meu irmão, conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Ele escolheu eu e você para ser imagem. E Jesus vai confirmar o Pai, diz que aquele que crê em mim, para crer nele, para obras iguais eu faço, mas que todas as obras que Jesus fez. Só que aí no final ele fala, ainda maiores. Nós temos que crer que nós vamos fazer obras iguais que Jesus fez, e se nós cremos, nós vamos fazer ainda maiores. Porque o ministério de Jesus, se nós formos entender, foi 3 anos. E nós vamos ter mais tempo, meus irmãos, de buscar. E a palavra diz: buscar nele e achar nele. Você só vai achar algo que você busca. Eu já estava lá em casa, porque a gente não pode murmurar. Não pode ter uma residência nova de chuveiro, vou colocar na quebra. E mesmo ela lá dentro do chuveiro, na quebra de novo. Vou procurar uma chave lá, eu tenho esse Deus. É Deus mostrando para mim que às vezes eu estou tomando um banho quente, chuveiro mais quentinho. Então nós não estamos lembrando os irmãos lá que estão morando na rua, que às vezes tem um chuveiro e água fria para tomar. Então deve agradecer a Deus mesmo com a água fria para tomar banho. Às vezes estão reclamando dentro de casa, sentindo frio, imagina que estão morando na rua. Às vezes dentro de casa tem comida, mas não tem aquilo que você quer, mas e aqueles que estão lá fora que às vezes queriam comer o que você está comendo? Às vezes tem uma roupa, achando que a roupa está ruim, o outro lá fora está vestindo uma roupa por mais de um mês. A roupa até incomodou. Nós temos que ser gratos. Pedir Deus para nos perdoar pela nossa ignorância. Fala suas, a minha também, nas nossas. Porque nós seres humanos somos muito ignorantes. Deus faz milagre na minha sua vida, mas quando a mão está errada, começa a murmurar. É hora da gente colocar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, me perdoa. Não sei o que eu tenho feito, sei que há muitas coisas, às vezes eu tenho te agradado. Eu não sei se é as palavras, se é o jeito de olhar, de pensar, de agir, de jeito de vestir, de andar, se é as companhias. O Senhor sabe. Às vezes eu não tenho força de fazer aquilo que deveria fazer, mas eu sei que a tua palavra diz que no fraco o Senhor faz me forte. E a alegria do Senhor é a minha força. Então vai me fortalecer. Peça a Ele ajuda, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é aquilo que eu e você precisamos. Fica até difícil, meus irmãos, dizer o que Jesus é, porque Ele é tudo. Ah, pastor, Ele é a salvação? É. Ele é a fonte de água viva? É. Ele é o pão vivo? É. Ele é o quê? Ele é aquilo que eu e você precisamos. Cada um de nós, meus irmãos, precisa de alguma coisa. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se nós entender que nós necessitamos da presença dEle, se nós entender que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor, é nós dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus, igual herdeiro de Cristo. E se é certo, porque Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que coisa bonita. Se nós somos filhos, somos também herdeiros. Se eu e você somos filhos de Deus, nós temos a herança dele. Qual que é a herança do Senhor? É tudo aquilo que nós buscamos em oração, crendo, Ele responderá.
Eu acho interessante quando Jesus fala que se nós tivermos fé, que seja menor que seja, como uma semente de mostarda. Ele dizendo uma fé pequena, mas não estava uma fé grande não. E dizer que aquela montanha que ela vai de um lado para o outro é irá, nada será impossível. O impossível não está em Deus, o impossível está em nós. Porque para Deus tudo é possível. Deus, meus irmãos, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Olha que coisa linda que Ele diz que porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada para comparar com a glória que em nós de ser revelado. Olha que coisa linda, apóstolo Paulo dizendo para mim e para você, porque para mim tenho certo, ele falou que ele estava certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele dizendo para mim e para você, as aflições que eu e você tem passado, a dificuldade não é nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas eu queria tanto ter isso. Lá no céu você vai ter tudo. Lá você vai andar em ruas de ouro. Lá você vai ser servido pelo Pai. Lá você vai sentar na mesa. Mas para nós sentar na mesa lá, meus irmãos, tem que aprender a servir aqui. Um dia eu estava perguntando a Deus o que significa galardão. Galardão significa lugar de honra. A Bíblia fala que se nós queremos um lugar de honra lá em cima, nós temos que fazer merecer aqui na terra. Se nós servir aqui, vamos ser servidos lá. Agora, se querer ser servido aqui, felizmente, não vai ter lugar de honra. Fico olhando as pessoas de hoje, os crentes de hoje, porque tem um títulozinho dentro da igreja, tem uns que às vezes foi levantado de lá, como alguma coisa que seja. Eu não vou limpar nem cadeia, não quero passar um pano aqui. Qual é a diferença de um título de pastor, de missionário, de presbítero, bispo? Eu fico feliz, é um prazer que eu chego aqui e vou lavar essa igreja e vai honrar as férias. Eu dizendo para o Senhor, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui na casa do Senhor. Porque o Senhor me resgatou lá de fora e trouxe para dentro. O Senhor me tirou do Egito e me trouxe para a terra que manda leite e mel. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Porque a palavra do Senhor diz lá no João 12:46. Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crê em mim não vive em trevas. Meus irmãos, nós temos que ter o prazer de servir a Deus. Não é só passar por no Senhor, chegar na casa do Senhor. Ter o privilégio, nós temos de pregar a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala que Deus, Ele poderia ter colocado os anjos, mas Ele escolheu eu e você. Ele escolheu nós só para quê? Para ter testemunho. Para pregar para os gentios, para os ímpios. É fácil? Não. Mas Ele não prometeu facilidade. É difícil também? Não. É impossível também? Não. Tudo é possível. Todas as coisas contribuem para aquele que ama o Senhor. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então as pessoas que estão lá fora estão esperando a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Estão esperando pelos sinais. E como as pessoas vão ver os sinais sobre a vida, sobre a tua vida? Nós buscamos. Se nós não buscarmos, irmãos, os sinais não vai ser. Porque a obediência é para nós
nós é não do céu, para nós não morar no céu, mas ser usada somente por sacrifício. Que a Bíblia fala que o reino do céu está lá no confuso. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, na esperança e também, a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Deus falando conosco, a esperança nossa, toda aquela criatura que antes conheceu o Senhor, todos nós era criatura. Ela tem que ser liberta da servidão deste mundo, da corrupção, para a liberdade somente de quem? Da glória dos filhos de Deus. Então, para nós ser libertos, somente pela glória de Deus, os filhos de Deus. Então, Deus usa os filhos dele, nós somos filhos do Senhor. E se nós não entendemos, irmãos, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Tudo aquilo que Deus criou é gemendo. Uma hora ou outra sente dor no corpo, febre, retaliação. Às vezes nós tropeçamos, que seja machucando uma pontinha no dedo, assim de dor. E a Bíblia fala aqui, ó. Sente dor de parto. Você já ouviu falar que é dor de parto? Somente uma mulher que já ganhou o menino para explicar. Diz que é uma dor insuportável. Já aconteceu comigo, eu senti essas dores no corpo. Parecia que eu estou dando corpo. Mas Deus, Ele não escapa. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Esperamos a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Está falando aqui, meus irmãos, não é somente as pessoas que estão lá sentindo a dor do parto, aqueles ímpios, aqueles que estão de qualquer maneira, não. Está falando, e não só elas, não é só ela que sente, mas nós mesmos, que temos as primícias, que nós fazemos colocar Deus em primeiro lugar. As primícias do Espírito Santo, ainda fala, as primícias do Espírito, também gememos, até que nós temos a primícia, colocando Deus em primeiro lugar. Gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós também gememos até que Cristo nos recolha, para que nós saímos do nosso corpo corruptível. E quando nós tivermos esse corpo corruptível, nós sentimos dor. Mas quando nós formos recolhidos, o Espírito nós já vai sentir mais. Porque na esperança, como salvos, ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque alguém vê com o que espera. Se eu e você vamos esperar, como é que nós vamos ver? É o que a palavra do Senhor fala em Hebreus 11. Aquilo que nós esperamos não é aquilo que nós vemos. Se nós estamos esperando é algo sobrenatural. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Se você está esperando algo que você não vê, tem que ter o quê? Paciência. Tem que Deus vai tirar a ansiedade, as nossas vontades, para nós ter paciência para esperar o tempo do Senhor. Todos nós esperamos algo do Senhor. Todos nós temos algo esperando. Mas temos que esperar com paciência. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas mesmo o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Eu vou repetir de novo para você prestar atenção que Deus está falando aqui. E da mesma maneira,
também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque a palavra diz que no fraco ele faz o forte, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir. Às vezes nós não sabemos o que havemos de pedir. E como convém pedir. Mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Como ele intercede com gemido inexprimível? Quando nós estamos fracos, às vezes nós estamos gemendo, sentindo dor, sentindo aquela angústia, ali o Espírito de Deus ele fala comigo, com você, através de gemido inexprimível. Porque somente quando Deus permite, às vezes, coisas acontecerem na nossa vida, é a hora que nós buscamos mais. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vou repetir de novo. E aquele que examina os corações, quem examina o meu e o seu coração? Deus. Sabe qual é a intenção. Ele sabe a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem que são os santos? Santos somos nós. Santos significa separados para fazer algo de Deus. Santos é aqueles que são separados. Então Ele intercede por mim e por você. Porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele examina os corações, a Bíblia fala. Ele sabe qual é a intenção de cada um. Se Ele saber que nós estamos buscando é para o bem, Ele vai todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam a Deus. Aí aqui em seguida fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Se nós somos chamados pelo decreto, nada nem ninguém pode impedir o ato de Deus. Aleluia. Estava lá conversando com o Fábio. Falei, olha como é que Deus é maravilhoso. Sabe, 2 portas lá e precisava recuperar ela. De porta hoje para pessoa. Uma porta hoje que estava lá, vai ser mais de 600 reais lá. Mas vai estar lá. Aí eu peguei, vou chamar um rapaz aqui, ele vai restaurar essa porta aqui no lugar. Ele falou, se o cara restaurar essa porta, ele é bom. Eu falei, vai restaurar e vai ficar melhor do que está. Eu chamei o serralheiro de volta numa casa de mim. Liguei para ele, fui lá e restaurou a porta do lugar. E a porta ficou melhor do que está. Todas as coisas contribuem justamente para quem ama. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E Deus sempre coopera. Aí eu falei com ele aí, quanto que é? Ele falou assim, não, eu estou te devendo. Quantas vezes você me ajudou? Quantas vezes que às vezes eu não tinha nem condições para pagar o aluguel do mês? Eu falei, não esquenta a cabeça não, Deus vai prover. Quantas vezes que eu pensava em largar tudo, sair daí, não sabia onde eu ia. E você abriu a porta. Eu falei, não, eu não, quem abriu a porta é Deus, Deus só me usou como instrumento. Ele falou assim, se eu estou com esse carro aqui, graças a você, não, graças a Deus. Deus me usou como instrumento. Porque Deus viu que você precisava. E agora ele está servindo. Olha aqui, ele está servindo para me ajudar, para trazer as ferramentas, para arrumar. Nós temos que entender, meus irmãos. O Espírito de Deus, ele intercede comigo. Porque nós somos chamados filhos de Deus. Então nós somos herdeiros. Então tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus vai acontecer. Fica olhando, está vendo o moço lá, que viu passando por aquele animal naquela época. Que tinha quase de ligar a mão no bico. E Deus tocou para nós orar para aquele dia. Foi no domingo, não? Não sei se aqui foi no domingo, foi no sábado, foi sábado. E nós oramos. Aí eu estava olhando lá hoje, lá com medo, de glória a Deus. Você vê que a gente orou com fé, ele nem pediu porque Deus tocou. Então nós temos que entender, meus irmãos, todas as coisas. E ali, por mais
mas quem não está aqui na igreja, nas igrejas não testemunha, mas quem passar ele vai falar. Ele vai falar assim: veio o nome de Deus e orou. E o outro intercedeu e Deus fez o milagre. Ali um orando, outro intercedendo, no final os dois orou e Deus usou cada um da forma que ele quis. Porque às vezes Deus queria usar, não era um, era dois, ou era três. Que a palavra do Senhor diz: onde está dois, se eles reúnem o nome dele, ele está. E eu operando ele, que? E eu creio que Deus operou. Para quem saiu aí, eu falei assim: não, ela vai melhorar no nome de Jesus. Porque eu orei com fé e eu creio no Senhor que eu sei. Eu creio que Ele é o Criador. E Ele é maravilhoso. Estava lá em casa, falando com Deus, né? Eu falei que você ganhou esse ano, Deus ia preparar o carro. Então eu ia olhar ali fora, ver como é que ele é bom. Eu falei, em 2025, Deus vai ter promessa. Eu lembro que falei que dentro desse propósito que Deus ia fazer. Eu falei com ele: bom que você trouxe dois braços e uma cabeça aí, que Deus vai fazer isso. Mas Deus, ele é maravilhoso, tocou no coração, então foi com fé. Vai com fé, volta com a vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso aí não é nada que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Isso aí é só um pouco que Deus mostrando que Ele pode fazer. O que é um carro para Deus? Nada. O que é uma casa para Deus? Nada. Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, se meu Pai é dono do ouro e da prata, então eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quem me fortalece somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Coloque em primeiro lugar, meu irmão, que nada será impossível na tua vida. O que é uma enfermidade para Deus? Nada. Ah, pastor, é tão inveja. O que é inveja para Deus? Não é nada. Ah, uma comida levantando. O que é uma macumba para Deus? Não é nada. Porque Ele é o Criador. Tudo que vier contra a minha vida e a sua vida vai ser para contribuir para o bem. Que Deus vai transformar as maldições sobre a minha e sobre as tuas vidas em bênção, em milagre, em missão. E todos vão olhar para nós e dizer: Ele serve e ela serve a Deus. Esse Deus que Ele serve, eu quero ser. Vai ser como Saulo perseguido e abandonado. Tem uma coisa diferente ali. Se preciso, Deus toca como tocou na visão de Saulo, para que ele entenda. E a visão dele não é a visão que Deus tinha. Ele queria tirar a visão dele, mas colocar a visão espiritual. Saulo, depois que ele acorda, depois daqueles 3 dias, 3 noites, que ele fica cego, ele volta a enxergar de novo. Aí ele começou a seguir a Deus. Ele teve uma conversão por 3 dias. Às vezes você está olhando para a pessoa assim, mas Senhor, até quando? Ele diz assim: você vai ver quando eu estou. O que eu faço, ninguém faz. O que eu faço em um dia, ninguém faz em 1000 anos. E Ele faz. E dessa noite a Bíblia fala que no fraco Ele faz o forte. Eu me considero muito fraco, porque Ele me fortalece. Eu me considero muito pequenino, porque grande é o Senhor que habita em minha vida. Então eu profetizo nessa noite sobre cada um que entrou por essa porta. As bênçãos do Senhor que enriquecem não causa dano. E as bênçãos do Senhor vai nos seguir onde nós estivermos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a mim e sobre a vida de cada um que entrou por essa porta. E grande é o seu testemunho. Às vezes você nem vai entender, pessoas vão abençoar a mim e você. Eu não vai entender, não vai obedecer, mas não retém aquilo que Deus tem para mim e você. Se alguém for te abençoar, que seja comigo, que seja lá comigo. Pegue e levante para Deus e fala: Senhor, você chegou até mim, foi o Senhor que me enviou. Então a tua palavra diz que tudo é graça. Então eu consagro nas mãos do Senhor. Se tinha o mal, já foi quebrado no nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E plante, meus irmãos, porque o Senhor deu essa autoridade para mim. Jesus disse que é para tudo, para apresentar Ele a graça. Ele disse: a minha graça te basta.
E o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Fala com forte, que forte é somente Deus. Diz para ele assim: eu sou fraco, porque ele diz que no fraco ele faz o forte. Então eu me considero fraco, porque forte é aquele que habita em mim, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, a mensagem que o Senhor deu para o meu coração para trazer da igreja nessa noite foi essa. E Ele me edificou mais uma vez. Ele falou comigo mais uma vez, dizendo para mim que todas as coisas contribuem. Ele está falando comigo, com você nessa noite, que tudo é um processo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela noite. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, tira todo impedimento do caminho. Eu não sei o que está tentando impedir o agir do Senhor, tira no nome de Jesus. Peça a Ele, fala: Senhor, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu não sei se é ansiedade, se é os meus pensamentos, se é algo que eu tenho falado, pensado, olhado, ouvido ou desejado. Eu peço ao Senhor, e da mesma forma que o Senhor tocou sobre a boca de Isaías, toque sobre os meus lábios, toque sobre a minha vida, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toque com a brasa viva de fogo, queimando a iniquidade, o pecado, queimando as transgressões, os impedimentos. Fala com Ele nessa noite: Pai, me livra de tudo aquilo que não for do Senhor. E somente vai chegar até a mim aquilo que é do Senhor. O que não for do Senhor seja neutralizado, seja conventado pelo poder da Tua palavra, pelo sangue de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um culto. Te agradeço por cada vida que se encontra, daqueles que não puderam vir também. Te agradeço por cada um que tem abençoado essa obra, contribuído. Que o Senhor possa abrir porta onde não tem. Que o Senhor possa quebrar toda a maldição, Pai, lançada desde o ventre da mãe até hoje. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, fazer o impossível, suprir todas as nossas necessidades. Pai, assim eu te peço, te agradeço por mais uma oportunidade aqui, sábado, no nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, a igreja que diz: glória a Deus. Essa é a mensagem, meu irmão, nessa noite. Essa é a mensagem. E Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Sendo as tuas mãos, nós te recebemos em nome de Jesus. E o amor de Deus Pai, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, na nossa casa, na família, onde quer que nós colocar a planta dos pés, toda a igreja que acredita. Glória a Deus, vamos em paz, nos acompanhe em nome de Jesus.